Arreta que eu tô chegando e tira as crianças da sala que esse canal não é family friendly. Fala galera, beleza? Aqui é a Roberta Ladeira ou Roladeira, como vocês preferirem, meus amigos. Aqui vamos falar de um mico que eu não paguei. Tentar resumir aqui ao máximo, porque foi uma situação cômica, mas perigosa ao mesmo tempo. Um pequeno contexto que eu vou dar é que aqui no Brasil, ou pelo menos na onde eu moro, é comum que existam terrenos compartilhados, ou seja, um terreno com várias casas, geralmente composta assim por moradores de um mesmo núcleo familiar ou em alguns casos, um terreno comprado por um senhorio com várias casas alugadas, o que é normal, né? E o terreno bem amplo assim, com estacionamento. A outra parte do contexto é que a porta da minha casa ela tem uma janela e eu tenho outra janela que fica na mesma direção da porta. Ambas elas têm tela de proteção contra mosquito, que é branca e que ela geralmente reflete a luz do sol, impedindo que as pessoas vejam do lado de dentro. Se ferrou, fofoqueiros! Mas enfim, né? Eis que eu escuto o portão sendo aberto e o caminhoneiro entrando para estacionar. Ele tem a mania feia de deixar o portão aberto depois que entra, porque geralmente ele vai sair de novo com o caminhão ou com algum outro veículo, né? Porque às vezes ele faz mais de um trabalho. Aí os cachorros bravos da casa ao lado, eles são presos pela vizinha. Aí ela só deixa os dois mais calmos, que no máximo só latem. Os que morde, ela prende. Tá certo, né? E assim, é um portão que é claramente um portão com trilho e tudo. Ou seja, dá pra ver que não é uma rua sem saída, né? Vamos lá. Eis que eu ouço alguém batendo palmas. Aí eu penso, eu fiz compra na Shopee hoje, mas foi meia hora atrás. Não creio que seja minha. Então eu ignoro. Continuo de costas para a porta, limpando o mofo na parede. Eis que a palma insiste. Quando eu vejo duas criaturas. Quem são aquelas desgraças? Tá. Mas até aí tudo bem, eu pensei que pode ser alguém da família de alguém, né? Daqui do terreno, algum amigo, algum conhecido. Só que eu pensei, mano, os conhecidos e amigos geralmente eles já vão direto para as casas. Ou eles têm a decência de bater no portão, porque as duas criaturas estavam muito perto da minha porta. Ou seja, elas tiveram que entrar muito do portão para dentro. E eu fiquei, pelo amor de Deus. Eis que o caminhoneiro ele retorna e eu ouço ele falar alto e claro: Ei, vocês não deviam estar aqui. Isto é propriedade particular, ou seja, provavelmente ninguém conhecia aquelas duas criaturas. Aí essas duas mulheres, elas tentam conversar com ele. Aí ele vai fechar o portão, mas sinalizando para que elas saíssem. Aí ele fica mais um tempo no portão, parecia que ele estava falando. Aí depois ele fecha. E meio irritado também. Aí ele chega, eu pergunto, quem eram aquelas duas mulheres? Ele explicou que eram duas testemunhas de Jeová que estavam insistindo para falar a palavra de Deus com ele. Ele, com uma clara roupa de fã de black metal, com uma camiseta de cruz invertida bem grande. Enfim, né, a cara de mal. Claramente, alguém que não estaria muito aberto para conversar sobre Jeová. E as mulheres insistindo. Mas, cara, aqui vão dois pontos de alerta. Primeiramente, o risco que foi para a segurança delas, porque elas entraram muito para dentro do portão. Então, imagina se a pessoa tem tempo de simplesmente fechar e arrastar as duas para dentro, tapando as bocas. Porque assim, elas entraram no terreno com mais de uma casa, podia ser mais pessoas doidas, cara. Aqui é um terreno cheio de pessoas tranquilas, então elas tiveram muita sorte. Porque além de ser um terreno onde pessoas são de boa, é um terreno onde é um terreno onde tem bastante comércio, bastante pessoas também circulando lá fora. Porque vai elas fazerem isso num terreno isolado? Porque, cara, é arriscado demais para elas. E agora é o ponto onde é arriscado para nós, porque são duas pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu na vida, e que por mais que estivessem na skin de moças de família, de igreja, ainda assim,
Maluco não tem cara. É como eu sempre digo, maluco não tem cara, ladrão não tem cara. Todo mundo pode ser o suspeito no trem. Poxa vida, podia ser arriscado. E assim, o que faltou é elas entrarem da porta pra dentro falando: Oi, eu vi que você tava aqui, a gente veio falar da palavra de Jeová. Mano, dá vontade de dar uns xingos. Porque assim, a maioria do pessoal que mora nesse terreno é católico. Menos eu. Menos eu e o caminhoneiro lá, que ele não acredita em nada mesmo. E assim, é muita falta de respeito, porque se para elas espalharem ou tentarem aproximar as pessoas da igreja delas, mano, elas podiam usar outras táticas, porque essa aí só me faz querer passar longe da igreja delas. E considerações finais. Das duas, uma. Ou essas moças tinham um cérebro tão liso quanto o de um koala, ou simplesmente é cara de pau mesmo. Porque não dá pra acreditar que isso aconteceu até agora. Porque assim, né? A gente sabe que tem ruas sem saída, mas, cara, quando tem um portão, não é rua sem saída, não. Ladeira desligando.